tempo, não vambora para o vídeo. Então, o Oscar tem um problema cardíaco detectado durante exames. Não se sabe a gravidade do evento, mas o fato é que agora ele está estável, sendo acompanhado lá no hospital. E a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre o Campeonato Paulista, vai ter lá a reunião do Conselho Técnico, os grupos e tudo mais. Vamos falar também da entrevista que o Rui Costa deu para o nosso companheiro Denilson sobre o São Paulo. Será que ele fica, será que ele não fica também? Vamos falar sobre isso. Também entrevista do Muricy, enfim. O negócio está agitado no São Paulo e a coisa mais relevante da tarde de hoje foi essa questão do Oscar, Arnaldo. O Oscar tem um problema cardíaco. Não se sabe a extensão, a gravidade, mas parece não ser uma coisa exatamente simples. Durante os testes físicos, o cara teve uma intercorrência grave. E aí? Salve, Tirone, salve, galera. Não, nunca é, né? O problema cardíaco não é nunca um negócio simples, né? E ele, de fato, assim como a live nossa estava programada, esses testes, exames clínicos visando a temporada 2026, com a presença de médicos do Hospital Albert Einstein nessas avaliações clínicas, estava prevista para a representação dos jogadores nessa semana, no centro de treinamento. E o Oscar passou mal, né? O Oscar passou mal durante os testes e ainda bem que a equipe médica do hospital estava lá e que ele pôde ser socorrido e levado ao hospital para os exames mais detalhados, onde se encontra estável nesse momento. Duas questões antes da gente mergulhar exatamente no Oscar, que chegou ao São Paulo em 2025 e que agora, chegando meados de novembro, praticamente não jogou no São Paulo, né? Essas situações, acho que o São Paulo, nesse ano, ele se livrou do pior, sabe? A minha sensação é essa. Ele passou raspando da tragédia. Ele passou raspando da tragédia esportiva, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, e passou raspando de uma fatalidade envolvendo seu atleta no seu centro de treinamento. Um caso irreversível, digamos assim, né? Que agora o que importa é a saúde do ser humano, né? O Oscar já tem 34 anos, já tem a vida feita, acumulou muito dinheiro, teria contrato, porque eu acho que dificilmente ele volta a jogar até o final de 27. Talvez não jogue mais futebol, é o mais provável agora nesse momento, mas em relação a ele é o que pouco importa, né? Importa ele sobreviver bem nesse momento, né? E o São Paulo viver melhor do que viveu com ele, viver sem ele, numa nova perspectiva, é assim que a gente imagina, para 2026, né? O Oscar era o mais caro, o Oscar são questões nesse momento irrelevantes, né? O mais importante é a saúde dele. Ele jogou 21 partidas pelo São Paulo apenas. É curioso que o Corinthians sempre esteve ali nesses momentos de 2025, na melhor partida, quando ele faz um golaço logo no começo do Paulista, no jogo em que ele fratura as vértebras do Brasileiro, e agora seria o próximo jogo. E hoje de manhã, antes dos exames clínicos, Oscar pode voltar contra o Corinthians porque teria dado o prazo da recuperação daquela lesão na panturrilha, né? O fato é que depois daquela partida contra o Corinthians, aí sim, aí temos uma questão da fratura nas vértebras. O Oscar, nas revisões médicas, já tinha um sinal de alguma anomalia que ele se consultou com especialistas que o liberaram para a prática esportiva. Ele voltou a treinar, ele voltou ao banco de reservas. Ele estava naquele jogo do Ramon Abate Abel, atrás do gol contra o Palmeiras. Não entrou ele, entrou o Rodriguinho. Eu até fiquei surpreso em relação a isso. Falei para você 1000 vezes isso. Você estava até viajando. Eu falei, cara, como é que entra o Rodriguinho, não entra o Oscar com 2-0 a favor? Acho que vocês lembram desta frase. E desde o jogo com o Corinthians ele não entrou mais em campo. Ele esteve relacionado contra Fortaleza e Palmeiras. Depois o São Paulo diz ele ter sentido a panturrilha, né, uma lesão na panturrilha. E agora ele possivelmente não volta mais a jogar, não só pelo São Paulo, como não volta mais a jogar futebol profissionalmente aos 34 anos. Pois é, esse é então o cenário do Oscar aí, depois um cara com 34 anos tem um negócio desse, nem que, tudo bem, o cara faça alguns exames e fala que, não, tá tudo bem, tá legal, tá seguro,
nessa altura da carreira, o cara mesmo fala, meu, deixa eu parar aqui, né? Eu já fiz bastante coisa, já resolvi o problema da minha família, tive uma carreira imensa lá na China e tudo mais, já fiz o que eu podia, né? Nessa hora até o cara mesmo fala, meu, sinal para eu parar, vou parar e tudo certo. Fato é que, claro, nunca deixando de lado as questões humanas, né? O cara tem um problema que aparentemente é grave, o cara, sei lá o que poderia ter acontecido com ele, né? Lembrando, né? Teve o Luiz Gustavo tem uma embolia pulmonar, que é um negócio muito grave também no começo do ano. Voltou agora, mas você falou sobre escapou de tragédia, é outro caso, né? Um negócio muito grave que um cara teve dentro do São Paulo também, né? A embolia pulmonar constatada rapidamente, né? Antes daquela viagem para BH, depois do jogo da Libertadores. Mas é um caso que o São Paulo já teve muito próximo, que é o do zagueiro Rodrigo, né? A embolia pulmonar, dependendo das circunstâncias do tratamento, ela não impede que você continue jogando futebol depois, sob o uso de medicamentos anticoagulantes, né? Com ainda... Sim. Mas a questão cardíaca, ela provoca até mais riscos fatais, né? Então, eu acho que é uma questão... De fato, o que aproxima os dois casos como diria Hernan Crespo, coisas inacreditáveis acontecem com o São Paulo. Incrível, de fato, acontece com o São Paulo. É mais uma... Foi a principal contratação do São Paulo nesse ano, né? Era a maior aposta do São Paulo. E aí, independentemente da questão física dele, agora, né, cardíaca, foi um fracasso retumbante essa contratação. E aí eu estava pontuando, assim, as últimas 4 grandes contratações do São Paulo, 3 foram muito ruins, né? O Daniel Alves, o Rames Rodrigues, aí teve o Lucas, que deu certo, Copa do Brasil, tudo. E agora o Oscar, meu amigo, para um clube sobreviver a 4 contratações desse tamanho, sendo 3 que deram muito errado, precisa ser grande, hein? Precisa ser bem difícil isso acontecer. Agora, essa gestão é responsável por 3 delas, né? Sim. Né? Só o Daniel Alves. Aliás, essa gestão ela teve que conviver com o adeus do Daniel Alves, daquele jeito, ele abandonou e depois a rescisão, essa gestão, e contratou os outros 3. Né? Isso, exatamente. Até tiro o Lucas dessa, para mim o Lucas deu o único título relevante que o São Paulo tem nos últimos 15 anos, aí foi ele. Foi ele que ajudou a dar, mas enfim, essa é uma outra. Acho que ele está um pouco fora disso, embora esse ano também tenha jogado. Não tenha jogado praticamente. Não tenha jogado praticamente. Os caras não estão esquecendo o Nicão. O Nicão acho que é de outro nível, né? É outro nível de jogador. Não estou falando de uma super estrela, né? Como esses daí. Agora, e sempre pontuando o fato de que todas as atenções devem ser para a vida do cara, do Oscar, né? O cara, enfim, vai ter que decidir o que vai fazer. Deve ser um momento terrível para o cara também, principalmente para ele. Sem tirar de lado essa questão, possivelmente vai haver uma rescisão do contrato do Oscar com o São Paulo. É o mais provável, que é algo que muita gente já queria, independentemente das questões físicas dele, né, das questões cardíacas dele, vamos dizer. Onde eu quero chegar? Abre-se uma possibilidade de se encerrar o contrato. Né? Sim. De ter uma rescisão contratual para o São Paulo, que no fim das contas acho que pode ser bom para todo mundo. Para o Oscar, evidentemente, o cara não tem mais condição de jogar, o cara, né, nessas condições não dá. E para o São Paulo também, né? São Paulo, afinal, o São Paulo gasta uma grana com o Oscar e tudo mais, né? Até a patrocinadora gasta e tal. Nesse ano que vem, que vai ser mais apertado ainda, como o Muricy disse na entrevista, é a hora de fazer o movimento que o São Paulo diz que pretende fazer. E que o Crespo gostaria que fizesse, né? Jogadores mais jovens, não sei o que, e tal. O que eu quero dizer assim, tem uma possibilidade aí na frente, né? Sem dúvida. E acho que a única coisa que eu lamento é ter uma situação dessa, ou a do Luiz Gustavo, que seja, para ser tomada uma decisão, porque essa direção do São Paulo tem mostrado ao longo desses anos que ela não tem coragem de tomar nenhuma decisão. Né? Eu duvidaria que ela chamaria um atleta para propor uma rediscussão de contrato ou algo do tipo. Né? Existiu com o Rames, mas foi uma coisa mais da parte do próprio Rames e do staff dele, né? Que tinha a possibilidade de jogar na Liga Espanhola, lá com o Rayo Vallecano, e o Rames preferiu sair. Né? O São Paulo tomou o Daniel Alves
preferiu abandonar o São Paulo? Você entende essa até o Nicão, hein? Lembrado aí, essa direção acho que tem, e às vezes as coisas acontecem, né? E acho que essa situação, o contrato mesmo do Oscar, os valores não eram compatíveis com o que o São Paulo planeja em termos de clube para essa. Foi a grande incongruência dessa nova etapa da gestão Casares, né? O FIDIC versus a contratação do Oscar, é mais ou menos isso, né? São Paulo contratou, no momento em que decidiu apertar o cinto, São Paulo contratou o seu jogador mais caro da folha de pagamento, né? Um contrato longuíssimo, né? E talvez tenha essa situação. Agora, assim, os termos dessa rescisão é que a gente, para ser um negócio aí bom para todo mundo, como você falou, vai depender muito do Oscar. Eu não acredito na competência do São Paulo, nem na habilidade do São Paulo para tratar um caso desse. Exatamente. Mas é aí, enfim, né? Uma hora é preciso que, como eu pensei, não sei se eu falei para alguém, mas assim, com competência você consegue encaminhar esse negócio da melhor maneira possível, não é? Tá aí a diretoria de São Paulo, mais uma vez, confrontada com uma necessidade de competência nessa história, certo? Então, mas é o que não tem mostrado nesse tempo todo, né? É uma oportunidade, né? Vamos ver. A rescisão do Daniel Alves foi horrível para o São Paulo, que está pagando aí todo dia 5 uma grana para ele, que é o salário de um jogador médio para bom hoje, né? Todo dia 5 lá, pinga lá chega o boleto, sei lá até quando. O Rames, ninguém sabe como foi essa rescisão, em que termos ela foi feita, não se sabe quanto São Paulo está pagando. Acho até que essa folha salarial imensa que o São Paulo tem deve ter a ver com isso, né? Com esses penduricalhos, né? Além do elenco atual, com esses caras que estão aí soltos pelo caminho. E é mais um. Mas assim, de novo, Arnaldo, acho que tem uma oportunidade. Talvez o pior dos mundos fosse o Oscar continuar, e ele não estava, me parecia, sem confiança, né, depois desses eventos, né, eventos físicos que ele teve, não sabia o que seria do desempenho dele no ano que vem, né, embora outro dia eu mesmo falei, né, eu absolvo o Oscar aí dessas questões com tanto problema físico que o São Paulo tem, mas aí agora uma coisa de outra natureza, né, meu, é um negócio um pouco demais. Ele sem confiança, e acho que a comissão técnica sem confiança em colocá-lo, né? Essa situação que eu descrevi para você do jogo do Palmeiras, para mim, ela é muito emblemática, seja pelo evento anterior das vértebras, o do sinal cardíaco nos exames lá atrás, o do desempenho nos treinamentos. A comissão técnica não colocou ele para jogar. Fortaleza para mim, que era o jogo anterior do Palmeiras, não é parâmetro, porque era Fortaleza, o time tinha um a menos desde o primeiro tempo, o Rigon tinha sido expulso, já tinha um jogador voltando da embolia pulmonar, o Luiz Gustavo, jogando, então não era nunca um jogo para o Oscar entrar. Agora, contra o Palmeiras, era um jogo para o Oscar entrar. Evidentemente era um jogo para o Oscar entrar, se ele tivesse mínimas condições, se ele tivesse confiança, se a comissão tivesse confiança. Ela não colocou, optou pelo Rodriguinho, até o São Paulo tomou a virada depois da saída do Marcos Antônio e entrada do Rodriguinho, né? Entrou o Rodriguinho e não entrou o Oscar, são dois jogadores na mesma posição, faltando 25 minutos para acabar o jogo. Direito, né? O Sub-17 foi vendido, só vai... Quando fizer 18 Quando anos. fizer 18 anos, ele vai se transferir. Está jogando o Mundial Sub-17. 208,3 milhões em vendas de jovens, são 6 jovens tal, que foram, e os torcedores do São Paulo entende que foi dinheiro, pouco dinheiro, e o Rui Costa tenta explicar. Que é aquela história, é a hora de você vender o cara, o valor do mercado, não dá para comparar com os jogadores do Palmeiras. E aí um ponto talvez mais sensível, assim. A gente analisou esses jogadores e achou que era isso aí mesmo. Porque é o seguinte, cada garoto tem uma personalidade. Tem uma família, tem um empresário, tem um histórico familiar, tem um tipo de corpo, tem um tipo de maturação. Então, o que ele fala em outras palavras, o cavalo passou selado. Alguns deles a gente percebeu que pelo comportamento, pelo dia a dia, tal, se ele não subisse nesse cavalo, o cavalo não ia voltar mais. Existem casos históricos de perda de dinheiro, muito dinheiro. Tem um famoso, quem é mais jovem nem vai lembrar, do Dodô, lembra a proposta depois de 5 gols lá no Mineirão, era milhões de dólares, que na época era um dinheiro completamente surreal. São Paulo na época não vende,
e entra para a história que perdeu-se muito dinheiro. Aí tem o Denilson, quando chega um caminhão, libera e ele vai embora, quando a torcida amava ele naquele momento, mas não dava para perder. Então, é muito difícil você ter a exata noção de falar, estou fazendo certo, estou fazendo errado. O momento é difícil. Aí você tem outras coisas, como o clube está financeiramente, tem o excesso de jogador, poderia não ter sido todos, poderia ter sido alguns. Tem muita variante nesse caso. Mas dá para compreender o que ele fala. Nem todos são iguais. Não adianta pegar esses meninos todos e colocarem todos na mesma prateleira. Foi certo vender todos, não foi certo vender todos. Eles são de personalidades de maneira diferente. Tinha jogador na base do Corinthians que chegasse 2 milhões de euros, o Corinthians venderia correndo. O moleque dava problema a cada treino, a cada minuto, a cada jogo. Então você fala, ou se chegar logo eu vendo correndo. Teve outros que não. Pô, esse moleque é um cara, família, tem base familiar, tá tudo bem. Esse cara tem uma cabeça, já estuda inglês. Eu vejo que esse menino tem... Aí você cuida um pouco mais. Então, é difícil, assim. Eu não tô entrando nem na situação de cada um deles. Mas eu tô tentando passar como que é esse momento da transição. E só essas pessoas que estão envolvidas no processo que vão saber como cada um deles vai agir ali. Como é cada moleque desse daí. Muito bem, Arnaldo. E aí? O Rui Costa explicando. Eu acho que é uma justificativa, mas tem um contexto que explica essa pressa também, né? O contexto da necessidade de dar um resultado econômico nesse ano, né? Esses 208 milhões aí. Então, existiu sim uma pressa. E sobre a questão, sim, a pressão do atleta, às vezes, do empresário, isso acontece mesmo. E também a questão, aí se você notar, que eu acho que teve muito presente nesse processo, que já que o outro foi, eu vou também. Porque esse é o contexto em que o clube está inserido, né? Como a última foi do Henrique. E o Henrique chegou no momento, cara, os outros foram, eu não vou ficar para trás. Né? Eu e o meu empresário. Então, se o clube está bem organizado, não precisa ter a pressa e o atleta não tem pressa. O Beraldo ficou enchendo o saco para ser vendido durante a final da Copa do Brasil? Não. Ficou lá pressionando? Não. Por quê? Ele estava na iminência de ganhar. Não, porque o clube estava numa outra situação. Não tinha pressa e ele tinha... Não foi lá vendido para o Paris Saint-Germain por uma boa soma de dinheiro, né? Então, depende muito do contexto do clube. O contexto do São Paulo hoje é horripilante. Para o jovem é muito difícil também. A justificativa dele de dizer se a gente não vende agora, passa do ponto pelo comportamento, pela assinatura do contrato, porque ele está com a lança nas costas. E acho o Brasileirão começando em janeiro agora, com problemas financeiros e uma possibilidade que ainda existe da pré-Libertadores, né? A questão do Paulista o campeonato devia ser tratado como um campeonato, apanha a base e dane-se, né? Mas o presidente Júlio Casares já deixou escapar para a gente, para mim, para o Tironi, que a preocupação dele é com uma possível tragédia num campeonato traiçoeiro. Ele já era traiçoeiro, né, Tironi? Naquele formato de disputa. O Corinthians e o Santos já correram o risco de rebaixamento no Paulista. Porque o não classificar para as finais significa você estar próximo da zona de rebaixamento, né? O que acontece esse ano? São menos datas, né? São os mesmos times com menos datas. Então, na fase de classificação, você joga 4 partidas a menos. Em vez de 12, joga 8. E a forma encontrada pela federação, e será divulgada há pouco, no evento que tem a participação do Júlio Casares, do Rui Costa, do Belmonte, vai mostrar um formato tipo essa nova Champions League, que é uma fase classificatória única, não em grupos, sendo que os 8 melhores se classificam para o mata-mata, quartas de final jogo único, semifinal jogo único, finais 2 jogos em princípio. O Paulista teria 12 datas e não as 11 do calendário. O presidente da CBF disse que o Paulista poderia ter 12 datas, ainda não está claro quando será a 12ª. E aí, qual é a questão? A federação pretende colocar o maior número de partidas interessantes e midiáticas por rodada. Ou seja, ela pretende manter os 3 clássicos por time e os jogos dos grandes contra os mais fortes também, como Mirassol e Bragantino. Ou seja,
Digamos, se essa fórmula passar no Conselho Técnico, vamos pegar o São Paulo. Ele faria 8 partidas. Dessas 8, 5 seriam, em tese, contra Palmeiras, Corinthians, Santos, Bragantino, Mirassol. E aí ficariam 3 contra times menos, mas que poderiam ser Guarani e Ponte Preta, por exemplo. Né? Então, riscaria as partidas mais fáceis para os grandes. Então, aumentaria a competição entre os grandes na fase classificatória, e aí a chance de você não se classificar entre os 8 aumentaria e de você ficar próximo dos rebaixados também. Então, não dá para largar o campeonato. A Federação Paulista vem fazendo isso há bastante tempo com o regulamento. É quase uma chantagem para os grandes jogarem o campeonato com afinco. Né? Não é só aquele regulamento lista A, lista B. Senão, há muito tempo, eu acho que, além da grana, né? Porque paga bem o Paulista, além da grana, tem a questão esportiva. Senão, Palmeiras, sobretudo, que já ganhou 1000 vezes, agora o Corinthians foi campeão, o São Paulo, colocaria o time da Copinha para jogar. Mas o regulamento desse ano ele vai ser uma armadilha ainda maior do que foi dos anos anteriores pela diminuição de datas.